Denise Campos de Toledo. O nosso contato agora é com o Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, bom dia. Bom dia, Denise, a você e aos seus ouvintes. Doutor Everardo, o Ministério da Fazenda está estudando a possibilidade de propor uma medida provisória para compensar a perda que deve ter de arrecadação com a decisão do Supremo de suspender a utilização do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS. Então, haveria uma elevação proporcional das alíquotas de PIS/COFINS para compensar o que eles estimam numa perda de arrecadação da ordem de uns 27 bilhões de reais por ano. Agora, eu gostaria de lembrar que a equipe econômica teve a frustração de várias receitas extraordinárias que esperava contar este ano, inclusive o Refis, que ficou durante 9 meses em negociação com o Congresso, saiu de uma forma muito diferente, ainda pode haver novas alterações, mas o governo teve outros problemas, a demora para a economia apresentar uma reação mais vigorosa. O senhor acha que esse é um caminho, tentar aumentar tributos? Bom, deixa-me ver. Esse é um caso muito particular. O Supremo tomou a decisão de excluir da base de cálculo do PIS/COFINS o ICMS. Para mim, foi uma decisão tecnicamente equivocada. Mas o mais grave é que isso tem repercussões enormes. E a primeira delas é uma queda de arrecadação produzida por essa decisão, numa situação onde se tem um grande déficit. E, por isso mesmo, restabelecer, e se fará de uma maneira que não será a mais conveniente possível, uma situação original, para que não haja uma perda de arrecadação por conta dessa decisão, me parece algo sensato. A despeito da solução, será sempre uma solução ruim, porque a repercussão desse aumento não é restabelecer o que tinha acontecido antes. Ou seja, ela repercute de forma diferenciada e quase que imprevisível entre os contribuintes. Pois bem, senão nós teremos aí um déficit significativo. Eu não sei exatamente quantificar quanto, mas a unidade disso é bilhão. Agora, e, portanto, me parece razoável. Agora, não é uma questão técnica apenas e de finanças do governo. Os empresários, eles temem o impacto agora dessa continuidade pela carga tributária que já tem de enfrentar, e a economia está ainda num começo de retomada de atividade, né? Bom, mas veja bem, nesse caso nós estamos falando de aumentar a carga tributária, não. Manter uma carga elevada. Ou seja, manter uma carga tributária elevada nessa circunstância não tem como pensar de forma diferente. Porque por conta do tamanho do déficit. Quer dizer, nós chegamos a uma situação calamitosa e nós estamos caminhando a passo largo na direção de uma dívida pública a quase 100% do PIB. E, portanto, tem que tomar alguma providência para corrigir isto. Esta, especificamente, é uma que apenas restabelece a carga tributária anterior, que já, nessa mesma condição, já estava associada a um déficit elevado. Então, o senhor acha que hoje a prioridade deve ser mesmo essa questão fiscal? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Se isso não for resolvido, nada será resolvido. Agora, a gente não vê a mesma disposição do Congresso quando se trata de questões como do Refis, né? Sim. Aliás, o que é chamado de Refis, que hoje virou um substantivo comum, que nada se assemelha ao programa Refis original, o que aconteceu nos últimos anos, menos de 10 anos para cá, foi a associação indevida de programa de parcelamento com perdão de tributos, anistias e remissões. Isto é uma coisa absolutamente imoral. E, além de ser imoral, ela compromete o futuro na exata medida que as pessoas passam a deixar de pagar, porque desaparecerá um refis que vai resolver a minha situação. Portanto, eleva a um grau muito elevado o risco moral. Agora, numa época de desequilíbrio das contas públicas, o que a gente vê é que os estados também lançaram programas de reduções de tributos, aliás, de multas, de juros, para conseguir garantir uma receita a mais, não é? Eles fizeram concessões até maiores do que essa que o Congresso pretendeu fazer no Refis. Bom, isso não significa apenas que são duas coisas erradas. Quer dizer, o que precisa agora é ter uma mudança no Código Tributário Nacional
restringindo o uso de anistias e remissões, isto é, de perdão de dívidas, que deve ficar limitado a situações especialíssimas, como o caso de débitos de pequeno valor ou transações em que as duas partes devem transigir. Agora, doutor Everardo, em relação ao encaminhamento do ajuste das contas públicas, o governo ainda insiste, mas dificilmente vai conseguir a aprovação da reforma da Previdência como pretendia, né, que estabeleceria uma perspectiva melhor. A curto e médio prazo, se conta até com a possibilidade dele conseguir cumprir as metas fiscais, que são de um déficit de 159 bilhões neste e no próximo ano. Mas o que o senhor acha que poderia ou deveria ser feito para se garantir uma condição melhor? Né, uma folga orçamentária maior, uma recuperação da capacidade de um gerenciamento mais eficiente das contas? O problema principal que nós temos é a questão fiscal. Não resolvida essa, nenhum problema se resolve. E na questão fiscal, a questão central é a questão previdenciária. Se a questão previdenciária não for resolvida, nós iremos seguramente ter problemas. E quanto mais demorarmos a resolver a questão previdenciária, mais será uma solução mais gravosa para a sociedade. Essa é a previsão, né? Mas nós temos uma realidade política que até dificulta um avanço nesse sentido. Haveria algum outro caminho? O senhor acha que o governo deveria recorrer a mais aumento de imposto? Não. Deve recorrer a mais coisas. A questão nuclear é a questão previdenciária. Se não resolver a questão previdenciária, não resolveu nada. Agora, outras medidas devem ser adotadas. Deve-se fazer um esforço grande para se produzir verdadeiramente uma recuperação dos débitos fiscais. Sobretudo resolvendo os grandes impasses tributários, como o ágio, como planejamento tributário abusivo, cuja discussão, tanto na esfera administrativa como judicial, vai demorar muito tempo. É preciso uma solução, uma intervenção nesse tipo de questão, de tal sorte a superar o litígio e produzir algum tipo de receita de curto prazo. Porque tem muitas questões que foram colocadas até na Justiça que permitiram o governo reforçar o caixa de uma forma substancial, né? Sim, mas agora veja bem, e a cada momento nós encontramos um novo esqueleto, como se costuma chamar. Agora tem o esqueleto do Fundef. Tem uma conta que tinha que pagar, quer dizer, dá lugar àquela frase conhecida que no Brasil nem o passado é previsível. Quer dizer, então, de repente aparece um novo esqueleto. Quer dizer, tem que dar uma parada, dizer, chega de esqueletos, e vamos cuidar do futuro. Essas questões do passado não se resolvem. Quer dizer, ou se tem um projeto, portanto, voltado para o futuro, cuidando das questões fiscais e, dentre elas, questões tributárias, ou nós vamos viver uma sucessão de crises. Certo, nós conversamos com o Everardo Maciel, que é ex-secretário da Receita Federal. Doutor Everardo, muito obrigada, um bom dia. Obrigado a você, um bom dia para você.